Este podcast teve o apoio de Colchões Bom Repouso, uma loja de colchões em Runa. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h15 ou ao sábado, das 9 às 13. Então, bem-vindos ao Vai na Vai. É o novo podcast do Badaladas. O nome recupera uma antiga expressão popular das aldeias do concelho de Torres Vedras. É uma forma de cumprimento próxima e genuína entre pessoas da terra. É desse espírito de proximidade que nasce este espaço de conversa, com figuras ligadas ao concelho e à região, sobre memória, percurso, identidade e sociedade. Eu sou Ana Alcântara e o meu convidado de hoje é o Padre Vítor Melícias. Muito obrigada por aceitar este convite. Obrigado, eu. Padre Vítor Melícias, vai ou não vai? Ai, vai, ó, vai ou racha, diz o povo, não é? A nossa atitude perante a vida, mesmo quando as coisas não vão como nós queríamos, resistirmos e mantermos sempre a cabeça elevada, manter o otimismo. E, portanto, vai muito mais para a gente do Oeste, gente de Torres, para nós, sejam quais forem as dificuldades, cá estamos. Ou vai ou racha. Então, Melícias, quando houve esta expressão vai ou não vai, o que é que lhe desperta imediatamente na memória? Na memória desperta-me exatamente que a minha vida tem sido exatamente da atitude de alguém que com otimismo, com alegria tem enfrentado todas as situações mais variadas, as mais positivas e as mais negativas que a vida tem, e todas as coisas têm. Eu tenho muito o espírito deste povo da nossa zona, do Oeste, exatamente povo lutador, trabalhador, povo que acredita no futuro, que mesmo quando aparecem obstáculos, os tenta ultrapassar. Eu sou aqui da zona, como sabem, nasci ali no Ravelhar, que é uma aldeia mesmo aqui ao lado, mas para todos os efeitos sou de sangue, de história e de vida e de afeto um torriense. Sinto Torres Vedras não só de coração, mas de vida efetiva, de aqueles que estão ligados à vida atual de cada momento que se vive. Nós estamos no convento franciscano, eu sou franciscano, como sabe, e nós temos na história franciscana um momento interessante de que quando São Francisco e os seus primeiros frades eram 7, estavam cá embaixo ao fundo de Assis, num sítio chamado a Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, houve um dia uma senhora nobre que veio lá, tinha ouvido falar que estavam ali os irmãos e tal, que eram diferentes dos outros, chegou lá, visitou o sítio onde eles moravam, e às tantas perguntou-lhes: então e onde é que é o vosso claustro? E o frade terá dito, está registado nas crónicas da época, terá dito: o nosso fará, senhora, é o mundo. Eu podia dizer que o meu claustro, vivendo até num convento com um lindo claustro, estamos aqui laboratórios, o meu claustro é o mundo, tem sido efetivamente, desde que saí do Amial para ir para Braga estudar para franciscano, tinha 11 anos, depois os vários cursos que fiz, ordenado franciscano em Roma, a melhor, ordenado e indo de seguida para Roma para estudar direito canónico. Voltei depois para a Faculdade de Direito em Lisboa e sempre me motivei e envolvi em atividades do povo, da atividade da comunidade. O Papa João Paulo II, que é um grande Papa, hoje é São João Paulo II, um dia classificou os franciscanos como frades do povo. É aquilo que eu tenho sentido perante a vida. Mesmo quando diz, então vai ou não vai? Vai. Nós temos é que estar a viver não encerrados sobre nós mesmos, fechados nos nossos claustros, mas ter o claustro do mundo. E hoje o meu claustro do mundo é Torres Vedras. Depois de ter andado pelo mundo todo, e andei de facto praticamente por todo o mundo, ter exercido atividades mais variadas, desde o ensino, o trabalho nos bombeiros, nas misericórdias, nos Montepinhos, coisas internacionais. Ao fim da minha vida ativa, digamos assim, quando já não podia mais ser superior dos franciscanos, que eu terminei 9 anos como provincial, já não podia ser mais, e disseram: então para onde é que queres ir? Eu tenho de ir para Torres Vedras, tenho de ir para o Varatoso. Ali é a minha terra, é ali do coração. Eu tenho outras terras do coração também. Safara no Alentejo, a Ribeira do Doce, logo aqui ou lá. Safara no Alentejo, onde há mais de 50 anos sou o pregador único das induências de Safara, no Conselho de Moura. Castelo de Vide, onde sou uma figura de referência, digamos assim, para as chocalhadas que eles fazem na Páscoa, uma festa lindíssima, e outras terras, o Crato, onde eu sou cidadão de honra, digamos assim, com chave da cidade e tudo, mas Torres Vedras normalmente, como eu disse há pouco, a cidade e a terra do meu coração, da minha vida, do meu sangue, e hoje da minha história e da minha atividade hoje. Eu, ainda em relação a Torres, sou um cidadão que participa, efetivamente,
Eu sou presidente do Lar de São José, é uma instituição importante aqui. Sou associado ou sócio do Torriense, do Núcleo Sportinguista de Torres Vedras, dos Bombeiros Voluntários, da Misericórdia, da Confraria do Carnaval, sou o confrade da Confraria do Carnaval. Ou seja, participo praticamente em tudo aquilo que são as atividades da nossa gente, da nossa cidade. Conheço, felizmente, muita gente, grandes industriais, empresários, com os quais tenho um grande contacto, e alegra-me ver que a nossa cidade e a nossa terra é uma terra aberta ao futuro. Só seguramente temos problemas próprios do próprio tempo em que se vive, mas temos um povo que é trabalhador, que é imaginativo e que tem hoje no mundo uma posição importante. Torres Vedras não é uma terra só de Portugal, é uma terra do mundo. Nós temos a atividade internacional, sei lá, o transporte para o Duarte, as atividades, os próprios vinhos que daqui vão, Santos Lima, outras coisas assim, que vão para esse mundo fora. Nós temos também participação intelectual no meio do mundo. Por exemplo, na economia social. Torres Vedras é uma cidade que foi a primeira cidade portuguesa a integrar uma rede europeia chamada REVES, Rede Europeia de Cidades ou Vilas, não é? De Economia Social. Ainda hoje, a presidente dessa organização internacional é uma torriense, é a Ana Lombelin, que foi vereadora e que realmente é uma pessoa também que se dedica muito a estas atividades do social e da solidariedade. Mas não é isso apenas, nós temos tido, até já fomos cidade europeia do vinho, não foi? Que eu, aliás, era um dos embaixadores. Portanto, Torres Vedras não é uma terra fechada sobre si mesma, mas aberta ao futuro e aberta ao desenvolvimento. Isso dá-me a mim também muita alegria, porque não só como frade franciscano, mas como cidadão da nossa terra, sinto que é uma terra acolhedora, uma terra onde se pode viver, onde se pode ter iniciativas. E, obviamente, e como em tudo, desejamos sempre ainda muito mais do que aquilo que é. Mas eu vejo, por exemplo, hoje Torres Vedras evoluir para uma área extremamente importante, que é a área da investigação na saúde. Na saúde. Nós temos agora um projeto lindíssimo para o Barro, foi antigo convento dos franciscanos arábicos, depois foi a habitação dos jesuítas, hoje tem estado entregue a algumas entidades marginais de saúde, mas há um grande projeto liderado pela Câmara e pelo professor Joaquim Ferreira, que fará de Torres Vedras, inequivocamente, uma das cidades ponta da investigação da área da saúde. Quem diz isso, nós temos também, na história, chegámos a ter ao tempo da Rei Dom Dinis, aqui provisoriamente, a universidade, não é? Foi muito provisório, mas enfim. Mas hoje temos contactos a nível de ensino superior muito promissores, digamos assim, e que constituem para nós um desafio para respondermos a dizer, então isso vai ou não vai? Vai, e vai nas melhores áreas, nas áreas de ponta. Eu penso que Torres Vedras já deve acreditar em si mesmo e apostar em ser uma cidade de ponta, em todas as atividades, incluindo o acolhimento. Nós temos um bom nome internacional como uma cidade ou um município que sabe acolher. E, efetivamente, nós já temos hoje 7% praticamente da população do nosso concelho são estrangeiros, são imigrantes. São imigrantes que, infelizmente, alguns políticos estão a querer afastar e a perseguir injustamente contra aquilo que é o próprio pensamento evangélico, pensamento da Igreja, que os próprios Papas e Conferência Episcopal têm contrariado fortemente, mas nós todos Vedras sempre tivemos e temos que ter cada vez mais o sentido de acolhimento. Somos um povo acolhedor. Acha que vivemos os tempos mais individualistas? Sim, isso é inequívoco em todo o mundo. Aliás, está a dar uma grande viragem do padrão, digamos assim, de pensamento e de atuação entre os povos, entre os Estados. Hoje não se respeita mais o sentido dos direitos humanos, do direito de cada povo, das soberanias, cada um, ou da preocupação de que seja uma grande casa comum, governada por objetivos comuns, não cada vez mais, cada povo está a provocar situações de interesse, ou seja o petróleo, ou seja o petrodólar, ou seja aquilo que for, as terras válidas, as terras mais ricas, os minerais novos, está a provocar com que hoje vivamos efetivamente numa guerra. Hoje, já dizia o Papa Francisco, estamos numa guerra mundial aos bocadinhos, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho ali. Efetivamente, hoje, já não pensamos mais em desarmamento,
não pensamos mais em convivência, em acordos que comprometam os Estados a respeitarem-se mutuamente, mas vivemos nesta desgraça que nós chamamos e que, uma vez mais, é um desafio para nós, vai ou não vai? Tem que ir, efetivamente. Nós temos que ser exemplo. O povo português é um povo que, na sua história, é considerado um povo de encontro, um povo que sai da sua terra, embora ficando cá com a saudade, vai da sua terra ao encontro de outros povos e de outras culturas, independentemente das crenças que encontra, das raças, daquilo que for, dos costumes e da história, é um povo de encontro. Ora bem, se este povo nosso, de Torres Vedras também, de onde saiu gente nobilíssima, para, entre outras coisas, a partir deste convento do Varatojo, fomos ao encontro de outras culturas, de outras gentes, grandes missionários. Este convento de Varatojo, que nasceu em 1470, depois das obras de construção por o rei Dom Afonso V, veio a ser inaugurado solenemente no dia 4 de outubro de 1474, foi fonte alfobre de saída de gente corajosa, missionária, que foram nas naus e nas caravelas para esse mundo em fora, ao encontro de outras culturas, de outros povos e de outros gentes. Ora, este povo de encontro que nós temos como gênese, digamos assim, da nossa própria identidade cultural, somos um povo de humanismo. Já o José Cortesão definia muito bem o humanismo universalista de Portugal. Portugal é um país de universalismo humanista, respeita a todos. Ora bem, nós hoje, até em relação aos próprios imigrantes que vimos a falar há momentos, com 7% da nossa população municipal, nós devemos ter exatamente o sentido de encontro, de respeito, respeitar as diversidades e criar condições para que as pessoas se sintam em sua casa, para que se integrem. E isto é fundamental no momento em que vivemos, em que, como você dizia, há uma enorme tendência para o individualismo e há as próprias formas de comunicação social entre as pessoas, deixou de ser à lareira ou à mesa ou no púlpito ou no adro da igreja, passou a ser através exatamente das coisas digitais e das formas que isolam em vez de criarem comunidade. Padre Melícias, eu sei que saiu de Torres Vedras muito cedo, 11 anos, mas eu gostava que partilhasse connosco as recordações que guarda da sua infância e juventude em Torres Vedras. Em Torres Vedras, obviamente, não guardo muitas, porque naquele tempo eu vivia no Amial, que é a poucos quilómetros daqui. Quando falo de Torres Vedras, falo de Conselho, não? Exatamente. Ali no Amial, a nossa vida era uma vida de aldeia e vizinhança, quer dizer, as pessoas tinham uns para com os outros um relacionamento de vizinhos, era tudo como se fosse uma família. Aliás, até às próprias pessoas que não eram da nossa família, nós chamávamos o tio isto, o tio aquilo, não é? As próprias crianças tinham consciência de que eram filhos de uma família, mas que os outros também mandavam nele. E se a gente não se portasse bem, vou dizer ao teu pai, vou dizer à tua mãe. Portanto, e havia o interesse mútuo das pessoas umas para com as outras, havia solidariedade. Se alguém estava doente, todos sabiam e todos procuravam ajudar, matava-se o porco e ia-se oferecer também uma parte aos vizinhos, e havia uma grande solidariedade. A mamãe precisava de uma coisa, olha, vai pedir um pão ali à faca, e ora vai lá pedir um pé de salsa. Ora, havia, no fundo, uma comunidade de vida que era muito sã. As pessoas respeitavam-se, evidentemente, há sempre aquelas coisitas entre pessoas, não é? Mas era uma vida da qual eu tenho saudade, porque as pessoas, mesmo sendo muito pobres, viviam com alegria e viviam em entreajuda. O que era a alegria de um era a alegria de todos. O que era a tristeza de um era a tristeza de todos. Isso, infelizmente, hoje está-se a perder cada vez mais. Porque as pessoas, mesmo em aldeias como o Amial, vivem cada um mais virada sobre si mesmo, sobre a sua família, ou ligados à televisão ou às redes sociais, e deixou de haver este sentido de vizinhança, que é um sentido de grande riqueza, até espiritual, das pessoas saberem que ninguém é sozinho, ninguém é uma ilha. Eu sou eu e os outros são comigo uma comunidade. Como nós temos, por exemplo, na nossa querida Ribeira de Patrulhos, se temos ali no livro, encontramos uma comunidade, que eu até já, inclusivamente, em missa, em Eucaristia, chamei terra de boa gente. E é, de facto, este sentido de pessoas que gostam dos outros, mesmo quando não podem estar com eles, que é essencial reencontrarmos. E hoje o mundo não está, efetivamente, nesse sentido. Por isso o Papa Leão, que hoje mesmo faz um ano de tomada de posse, digamos assim, de pontificado, o Papa Leão tem sido corajoso a defender isto mesmo. Quer dizer, é preciso que haja entre todos o sentido da paz. Nunca há guerra de maneira nenhuma.
não há guerras justas, todas as guerras são injustas. Não venham tentar justificar porque o Irão tem armas nucleares ou não tem, não há justificações para isso. Devemos encontrar outras formas de diálogo, de diplomacia e de política para fazer isto. Então, aliás, desautorizar uma grande organização que nasceu exatamente como organização de paz, organização de partilha para que não houvesse guerras, que eram as Nações Unidas, estão a desvalorizá-la completamente e a substituí-la por outro tipo de organizações com intuitos políticos e verdadeiramente interesseiros. A humanidade não se está a governar por valores, mas por interesses. E interesses nem sempre os mais legítimos. E, portanto, nós hoje, eu recordo da minha infância, exatamente neste sentido, que era, íamos todos à reza, íamos todos à missa, íamos todos para a escola e fazíamos as mesmas brincadeiras todos juntos. Era efetivamente uma vida em família. A família não era da porta para dentro. A família era... Tanto que as portas estavam abertas, os garotos entravam nas casas uns dos outros, fazíamos aquilo com uma grande partilha. Tenho, efetivamente, saudades disso e penso que a humanidade e nós, os mais adultos e mais experientes da vida, devemos fazer esforços para que se recupere a confiança entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas. Padre Melícias, há alguma memória simples, um cheiro, uma rua, uma tradição que ainda hoje acompanhe na sua terra natal? Na minha terra, até hoje a minha terra é a terra dos morangos. Naquele tempo propriamente nem havia, nós era mais no tempo, era a uva, irmos à uva, irmos à fruta. Os garotos então eram aqueles que iam à fruta mesmo que não fosse deles. E os próprios donos sabiam que os garotos iam, não é? Mas não havia guerras por causa disso. Aliás, é muito curioso que a própria língua portuguesa tem coisas curiosíssimas, como por exemplo a palavra rapaz. A rapaz é uma palavra latina que significa que rouba. Rapaces são os que roubam as aves de rapina, olha, as aves de rapina. Sim. E portanto eles lá são rapazes, a roubar a fruta e tal. Porque nós até nisto havia um sentido de tolerância para com as coisas. E eu, os cheiros e os gostos são aqueles que eram da comida daquele tempo e que ainda hoje tem. Designadamente um bom cacho de uvas, um bom marmelo roubado ali à tia Maria dos Marmelos. Eram coisas que nos davam um grande gosto e que ainda recordamos hoje com muita simpatia. Mas eu sei que tem uma memória que partilhou connosco há pouco tempo numa sessão pública, não sei se quer partilhar aqui ou não, e se não quiser nós cortamos, que tem a ver com um charco que você e outros colegas foram apanhados pelas vossas mães. Era o açude. O açude, ou pego, como nós também chamávamos, que é ali assim na azenha do Amial, que hoje está transformada num centro exatamente de interpretação, e está muito bem cuidado, felicito a Junta e a Câmara por isso mesmo. Ali nós vínhamos da escola do Ramalhão, onde vínhamos a pé sempre, chegávamos ali, tirávamos a roupa, todos nuzinhos, era um divertimento, uma alegria a tirar a água, não sabíamos nadar nem nada, mas era uma festa. Até que um dia, eu até contei isso outro dia, um dia as nossas mães que estavam a lavar a roupa ali no lavador, logo ali ao pé, alguém foi dizer que nós estávamos naquilo, eles vieram com uma varinha na mão e atrás, em pelo, fomos até a casa, ai minha mãe, e muito aflitos, mas essas coisas nunca mais passam. Mas era o cuidado que as mães tinham para a gente não se pôr em riscos e em perigos, não é? Isso tem... Eu, aliás, outro dia, quando contei isso, até me ocorreu uma frase bem apanhada. Foi assim que se inaugurou o atletismo familiar com a vara. O atletismo à vara. Mas eu recordo muitas coisas simpáticas, mas a ideia fundamental é esta. Éramos vizinhos, éramos amigos, éramos tolerantes, e entre ajudávamos-nos muito. A solidariedade faz muita falta, efetivamente. Aliás, eu por isso mesmo, também toda a minha vida me dediquei a instituições de solidariedade. Tenho tido sempre esta preocupação de ser útil aos outros, mais do que pensar em mim ou ser útil a mim mesmo, é procurar ser útil aos outros. E julgo que este princípio deve comandar a vida de todas as pessoas. Não é coçar para dentro, é coçar para fora. Digamos assim, é estar aberto, estar disponível a pôr-se ao serviço, efetivamente, dos outros. Tudo isto fiz com muita alegria através da vida. Aliás, ainda agora, aqui há uns anos atrás, resolveram dar, o governo deu, por sugestão e deliberação da Assembleia Municipal de Torres, dar o meu nome a uma escola e depois ao agrupamento de escolas. E eu muitas vezes, quando falo com eles, tenho cuidado assim,
Não é pelo meu nome, o meu nome não vale nada, eu não quero que valha nada. É pelos valores pelos quais eu lutei toda a vida, e o principal deles é a solidariedade. E por isso eu queria, e depois estabeleci isso mesmo, como lema da nossa escola e do nosso agrupamento, saber mais para ser melhor. Toda a nossa vocação é que queiramos ser melhores, ser solidários uns com os outros, e que a solidariedade não seja só um pensamento de paixão, de coração, coitadinho. Não, tem que ser envolvimento, empenho no bem do comum e no encontro ou na busca de soluções para quem está aflito. Aliás, nós temos até no nosso conselho alguns exemplos, já que estamos a falar do nosso conselho e de coisas assim, até um franciscano, que infelizmente não se tem falado muito ou não é muito conhecido no nosso conselho e que é bom que se conheça e que se saiba. Quando foi do nazismo na guerra do Hitler, não é a ver, houve grande perseguição aos judeus. E em Roma houve várias iniciativas para esconder judeus que o próprio Mussolini, em colaboração com Hitler, perseguia também. E então houve vários, há o famoso Padre Carreira, que é considerado hoje até um dos heróis, digamos assim, do Holocausto, que escondeu judeus. E no convento dos franciscanos, onde eu depois estudei, na Via Marolana, convento de Santo António, um frade português, que era lá o irmão porteiro, escondeu cerca de 40 judeus no sótão grande que lá existe, e só sabia ele e o superior que esse frade era daqui do nosso concelho, era ali do Vilar, era o Frei Rafael Lourenço, que devia também ser considerado exatamente como modelo daquelas pessoas que se preocupam mais com o sofrimento dos outros do que consigo mesmo. Punham em causa até a sua liberdade, o seu risco, porque se fosse o governo ou a polícia descobrissem, estavam em grandes riscos, mas fizeram grandes sacrifícios para que aquelas pessoas, e depois elas nunca mais esqueceram, como aliás foi o que aconteceu também com o outro nosso grande homem de libertar os judeus e trazer os judeus de... Sente que as comunidades perderam proximidade humana Como? ao longo dos anos? Essa proximidade humana que existia antigamente está a ser perdida ao longo dos anos? Está-se, mas muito mais, ultimamente tem-se agravado muitíssimo. Nós estamos em risco exatamente de viver num mundo que não seja de pessoas, mas de ilhas, de isolados cada um e uns contra os outros. Em vez de sermos uns com os outros, então somos quase que solicitados e empurrados a ser uns contra os outros. Isso é um drama. Alguma vez ao longo da sua vida conciliou sempre a dimensão religiosa com uma forte intervenção social? Para si, uma não existe sem a outra? Não, de maneira absolutamente nenhuma. A crença, a religião é a ligação entre o ser humano e o conceito de divindade. E o conceito de divindade é muito franciscano, é este. Há um pai, há um autor, há um princípio de todas as coisas. E, portanto, todos são criados pelo mesmo pai, todos são irmãos. E, portanto, o princípio da fraternidade deve ser um dos grandes princípios a conduzir a vida. Eu, aliás, sou, entre outras coisas que faço na vida ainda, muito graças a Deus, ainda tenho saúde e para isso, e entre as várias coisas que me tenho dedicado e que faço hoje, sou membro de uma comissão internacional que propõe nomes para um prémio Zayed, é um prémio internacional que recebeu o Papa Francisco, o António Engenheiro Eduardo Guterres, secretário das Nações Unidas, e outras pessoas, e que têm a missão de propor gente para serem mundialmente reconhecidos como agentes de fraternidade. Eu considero que a redescoberta da fraternidade é absolutamente essencial. Nós estamos todos no mesmo barco, ou se não estamos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes, mas com o mesmo porto, para onde nos dirigimos, e temos que ter a consciência deste destino comum e assumi-lo efetivamente como tal. Esse seu percurso, esse seu contacto com gente mais vulnerável, ao fim e ao cabo, mudou a sua forma de olhar a sociedade? Mudou, não, amoldou. Fez-me um molde do modo como eu vivo as coisas. É claro que sou uma pessoa que, pelas próprias funções, vive com ricos, com pobres, com gente de todas as espécies, tudo aquilo, mas considero-me um frade do povo. Aqueles que São Francisco motivou para andarem com as pessoas paz e bem,
somos todos irmãos, não façam a paz, não façam a guerra, a cantar inclusivamente o cântico chamado das criaturas, da fraternidade universal de todas as coisas e do perdão. Aliás, estamos aqui ao pé de uma bela imagem, que é uma pintura recente deste ano, com a qual nós, frades do Oradores, estamos a comemorar, aqui neste belo enquadramento de pedra manuelina, um trabalho lindíssimo. Esta pintura é feita em evocação dos 800 anos da morte de São Francisco, que ocorreu na noite de 3 para 4 de outubro de 1226. Portanto, este ano, em outubro, estamos a comemorar 800 anos. E o Papa Leão proclamou mesmo um ano jubilar, ou de jubileu, franciscano, concedendo a que as pessoas que visitem igrejas ou conventos franciscanos tenham uma indulgência especial por causa disso. A própria Conferência Episcopal Portuguesa, ainda muito recentemente, fez exatamente também uma carta e uma declaração sobre o ano jubilar de São Francisco. Nós, para os franciscanos aqui, para comemorar este ano jubilar, pedimos a uma pintora romena que nos fizesse este quadro, que representa à letra aquilo que os biógrafos descrevem como sendo o momento da morte de São Francisco. Ou seja, São Francisco tinha na altura 45 anos, está deitado por terra, ele pediu até para ser deitado nu, mas o superior dele, que está ali com uma rosa na mão, o superior dele diz, não, irmão, este hábito não é teu, mas eu empresto-te porque não sei se é mesmo assim, deitado sobre terra, acompanhado pelos frades que viviam com ele, designadamente dois, que são mais conhecidos, que era o Frei Leão, muito amigo dele, e o Frei Aleifo, e eles estão ali representados pelo guardião, portanto um deles, que tem nas mãos um manuscrito, digamos assim, com a letra do Cântico das Criaturas, que é louvado seja meu Senhor pelo sol, pela lua, pelas estrelas, e por nossa irmã a morte corporal, da qual ninguém pode escapar. Está ali, Senhor, nossa irmã corporal. O frade está com uma rosa na mão, porque a rosa é o símbolo iconográfico, digamos assim, do franciscanismo. São Francisco gostava muito de rosas, tinha lá um roseiral, que ainda lá existe hoje, o Roseto de São Francisco, que depois se projetou e levou a que a rosa seja tomada como símbolo da caridade franciscana. Tanto que, e por isso está aqui esta outra rosa aí embaixo, com as folhas, já aos pétalas, a despegar-se, porque os santos franciscanos, todos eles, Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel de Hungria, que era sua tia-avó, São Benedito, chamado de Palermo ou Preto, São Diogo de Alcalá, que está ali na portaria do nosso convento, são representados exatamente com rosas no regaço. E há a lenda dizendo, são rosas, Senhor, são rosas. Portanto, o que é que ele faz aí? Ela levava pão, ela ou elas, não é só uma. Esta lenda aplica-se aos vários. Não é? São rosas, Senhor, são rosas. E então essa rosa está a evocar isto mesmo. Entre outras curiosidades, além de aquelas duas senhoras que estão ali, uma tem um nome, Jacoba de Sete Soli, Jacoba dos Sete Sóis, que era uma senhora romana, nobre, quando soube que São Francisco estava nos seus últimos momentos, veio trazendo um bolo que ele gostava muito, que era muccioli, é uns bolinhos muito bonitos, muito bons, e ela trouxe, e ao mesmo tempo trouxeram cera para o funeral e o pano para o mesmo funeral. A rosa, portanto, é o símbolo do franciscanismo, e aqui temos São Francisco ainda com as suas chagas, que ele escondeu-as até à morte, mas no momento da morte os frades descobriram que ele tinha, e as chagas depois tiveram grande influência na divulgação do franciscanismo em todo o mundo, incluindo em Portugal, onde a rainha Dona Isabel, mulher do Dom Dinis, Santa Isabel de Portugal, foi informada pelos franciscanos das chagas de Cristo, ficou muito impressionada com isso e foi uma das grandes divulgadoras, quer da devoção do Espírito Santo, que é uma devoção franciscana, quer da devoção das chagas de Cristo, que entraram, como diz o próprio Camões nos Lusíadas, como as 5 quinas da nossa bandeira. As 5 quinas da bandeira de Portugal são as 5 chagas de Cristo que São Francisco recebeu no Monte Alverne, também exatamente durante a sua vida. Depois temos aqui a curiosidade destes passarinhos ali, que são 2 cotovias. São Francisco gostava muito das cotovias, os próprios cronistas dizem isso mesmo,
e que ele dizia: as nossas irmãs cotovias são como os frades, têm um capelo, têm uma coisa na cabeça. E diz o cronista que, quando São Francisco estava a morrer, nessa noite de 3 para 4 de outubro, as cotovias em bando vinham e cantando ao piano em cima do sítio. Uma coisa, aliás, houve uma coincidência muito curiosa que às vezes as pessoas também nunca ouviram falar. Quando o Papa Francisco de Roma e o Francisco de Assis, quando o Papa Francisco estava a morrer, quando foi do funeral, havia um silêncio enorme e havia bandos de gaivotas a piar por cima do cortejo. É curioso, é uma mera coincidência, mas é curioso que os dois grandes Franciscos, ligados à natureza, tivessem elementos da natureza a manifestar-se num momento daqueles. Mas, voltando aí ao essencial do nosso tema, o mundo está efetivamente a viver um momento particularmente difícil e é preciso que haja homens como São Francisco de Assis, cujos 800 anos estamos a celebrar, ou homens como aqueles que viveram nesta casa, ou homens e gente da nossa terra, que viveu exatamente o sentido da tolerância, da abertura, do respeito uns com os outros, que renovem isto. Ninguém é uma ilha. Como é que vê a evolução de Torres Vedras nestes últimos anos? A evolução de Torres Vedras? Torres Vedras tem progredido alguma coisa. Há os problemas técnicos do urbanismo, que é sempre difícil de controlar e de organizar. A indústria, julgo que poderia estar mais bem instalada também, mais organizada, mais dinâmica. Temos aí os parques industriais, como o Abial, outra aqui assim, na zona dos Colhados, ali assim. Tem progredido muito na horticultura, somos exemplares e temos mais uma grande expansão no mundo pela nossa excelente fruta. Temos um clima aqui local, um microclima, podemos mesmo chamar, muito favorável. E depois temos várias atividades que o próprio vinho, não é? Hoje a nossa região, a nossa terra produz vinhos de qualidade. Tem conseguido manter a sua própria identidade? O Conselho tem conseguido manter essa identidade? Tem algumas dificuldades. A meu ver, tem algumas dificuldades porque o tal individualismo vai imperando. Aquilo que eram espaços de convívio, espaços de torres, hoje praticamente torres são os automóveis estacionados para as pessoas irem trabalhar para Lisboa, não é? E depois a casa e a televisão fechados à porta uns aos outros, que já não há aquele mesmo sentido de vizinhança, de aldeia, não é? O mundo devia ser uma aldeia global e mais a cidade devia ser uma aldeia urbana, digamos assim, citadina, mas infelizmente não é, e não sei se não houver grandes alterações na vida do mundo isso possa alterar. A pergunta que eu lhe ia colocar a seguir... Embora nós, Torres Vedras, temos progredido em várias áreas, já referi a área da saúde, a área do ensino superior, temos aqui coisas importantíssimas, o CNS, e estes projetos de saúde são muito importantes. E nós... Eu ia perguntar se há algo de forma antiga de viver que considera importante recuperar. Se calhar seria isso, seria tornar a cidade uma aldeia. As várias iniciativas de partilha, nós temos o Carnaval, já é alguma coisa, mas precisamos recuperar, a meu ver, espaços de partilha, de convivência, mais que não seja de vizinhança, ou dentro do mesmo prédio, ou dentro do mesmo bairro, pessoas conhecerem-se, promoverem coisas deles, festas de bairros, assim, porque senão às tantas cada um está a pensar só em si, os outros não existem. O que é que nunca se deve perder em comunidade? Em comunidade, o sentido exatamente de que o outro é nosso irmão e que na necessidade ele é o primeiro a ter direito a ser socorrido. Aliás, São Francisco, estamos a falar de uma casa franciscana, e os seus frades pregaram durante muito tempo, e depois até criaram organismos nesse sentido, o caso dos Montepios, os celeiros comuns e coisas do género, sempre praticaram exatamente este sentido de que o outro está primeiro. Todas as coisas são de todos. Deus fez tudo para todos. É claro que pode haver, e é legítimo haver propriedade privada, mas mais importante, e antes da propriedade está a propriedade universal, digamos assim. Todos os bens têm uma vocação universal. Todos os bens estão sujeitos, mesmo próprios e legítimos, estão sujeitos a uma hipoteca social, digamos assim. E, portanto, se alguém está em extrema necessidade, os latinos diziam in extremis omnia sunt communia, em situação extrema tudo é de todos. Portanto, se alguém está em extrema necessidade, tem o direito de usar aquilo que não é dele, mas não pode ser proibido pelo próprio dono de fazer isso mesmo. Eu julgo que nós temos que recuperar muito este sentido.
As pessoas que estão em extrema necessidade são os primeiros de todos os irmãos. Há uma opção preferencial pelos mais pobres que não é da raiz da nossa cabeça, do pensamento, é da raiz do próprio Evangelho. E na vocação franciscana é a base de todo o relacionamento de fraternidade. Sem dúvida. Estamos a terminar. Queria apenas perguntar-lhe se o vai ou não vai é apenas uma expressão ou uma forma de estar. É uma forma de estar. É uma expressão muito nossa, muito bonita. Nós temos cá as nossas maneiras de nos exprimirmos e de falarmos, mas esta, para mim, é um desafio permanente. Recebemos dos nossos maiores, recebemos da nossa cultura comum, mas que deve consistir exatamente num desafio. Desafio a nunca desistir, ao humanismo, ao otimismo, a olhar o futuro com olhos de esperança e não com olhos de amargura, de desistir. Vai ou não vai? Não. O Papa João Paulo II, que já citei aqui nesta nossa conversa, tinha uma expressão muito bonita para definir a relação do ser humano com a vida. E diz, nós devemos evocar o passado com orgulho, ter orgulho. E nós, torrienses, temos razões para ter orgulho do nosso passado. Viver o presente com paixão. Quer dizer, não sermos indiferentes àquilo que está a acontecer. O que acontece faz parte de nós, da nossa vida. E construir no futuro com esperança. Portanto, orgulho, paixão e esperança são 3 palavras que, para mim, devem constituir a resposta a isto. Então, vai ou não vai? Vai. Doutor Vinícius, muito obrigada. Foi o meu primeiro convidado. Tenho muito gosto em estar consigo aqui. Podem acompanhar este podcast nas nossas plataformas digitais do Bandaladas. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Muito obrigado. Felicidades, Pai Francisco. Nos abençoe a todos neste seu Muito obrigada. 8º centenário da sua morte. E para que fique bem disposto, vai ou não vai? Vai.